Sabia que essa semana, cara, eu recebi várias críticas construtivas, né, do sobre ser de justiça e algumas delas falaram, nenhuma falou tipo sobre erro de anatomia, esse tipo de coisa, mas muitas delas falaram sobre enquadramentos, sobre perspectivas, né, a questão da dinâmica dos ângulos, né, que eu deveria dar uma melhorada. E também a questão da narrativa de quadros e a quantidade de quadros por página, que seria bom se eu aumentasse os quadros e botasse menos quadros por página, né? Então, todas elas foram basicamente mais nessa pegada de enquadramentos e tal, e narrativa visual, né? Mas graças a Deus, e eu louvo a Deus por isso, eu não recebi uma crítica sobre o roteiro. Então, eu acho que o roteiro tá legal. O roteiro tá legal mesmo. Nas outras críticas que eu fiz da sua história em quadrinhos no Comics Review, todas elas eu elogiei o roteiro. Bom, vamos lá então, né? A gente estava falando sobre como lidar com as críticas, então a gente tem que saber que construtivo ou não, ou destrutiva, você sabia que, por exemplo, uma crítica destrutiva pode ser positiva? Ou melhor, uma crítica positiva pode ser destrutiva? Quando uma pessoa, né, elogia demais o seu trabalho, e você deixa subir a cabeça, você acha que você não precisa mais melhorar, né? E você acaba caindo na armadilha de permanecer da mesma forma que você está e não buscar melhorias. Então, você não estuda mais e tal, e você acha que daquele jeito tá bom. E aí também você acaba se sabotando porque as próximas críticas que chegam você não aceita porque você já recebeu uma crítica espetacular, entendeu? Então você é o Deus ex machina e você não precisa mais da ajuda de ninguém. Então uma crítica positiva também pode ser destrutiva, né? Assim como uma crítica negativa, toda negativa também pode ser uma crítica construtiva, tá bom? Então, tipo assim, a pessoa Pô, desenhar tatuagem é difícil pra caramba. É Pois igual, por exemplo, eu vou fazer um quadrinho de super-herói mais. Ó, super-herói não, de futebol mais pra frente. Spoiler aqui, hein? E eu tô olhando, assistindo o jogo e olhando o jogador tudo com tatuagem. Eu falo assim, meu Deus do céu. é, Porque você vai ter que desenhar, expressão tatuagem no braço. Aí se você for desenhar um braço diferente, você tem que pôr a tatuagem lá, senão você pega. E corre o risco de você esquecer. O cara tá com uma tatuagem num quadro, no outro já não tá mais. O que acontece? por isso que o vilão não tem muitas tatuagens, tá bom? É por causa dessa bronca mesmo de ficar desenhando tatuagem todo o tempo. Me perdoe, José. Pois é, essa questão que ele falou agora de Photoshop, Rafael, eu estava usando, eu comecei a usar nas últimas ilustrações que eu fiz promocionais de Sede de Justiça. Então eu refiz a, a tatuagem do peito do Eduardo no computador em alta resolução e agora eu só faço estampar no peito dele, né? Porque antes eu rabiscava e aí ficava um negócio meio esquisito. E agora eu acho que vai ficar mais bacana nessa próxima versão no caso, na parte 3, né? E eu também pretendo dar uma melhorada com isso na versão impressa dos outros dois capítulos, dar uma revisada. Eu também eu uso muito Photoshop para essas coisas também. O Photoshop é uma mão na roda. É. Para Clatibu. Então, assim, como a gente estava falando, né? A questão de lidar com as críticas, sejam positivas, sejam negativas, sejam construtivas ou destrutivas, a gente precisa muito se autoavaliar quando a gente recebe uma crítica. Então, a gente não pode se guiar também pelos olhos dos outros,
né? Então a gente não pode pautar nossa vida no que os outros pensam. Então, tipo assim, se um cara chega pra ti e diz, o braço do teu personagem tá torto. Você não vai, tipo, o braço do meu personagem tá torto, eu vou ter que dar uma ajeitada aqui. Mesmo que você não perceba, entendeu? Você precisa perceber. Então, é preciso uma autoavaliação e essa autoavaliação precisa ser feita com humildade, né? E isso é muito bíblico também. Então, nós precisamos ser humildes o suficiente. Paulo mesmo disse, né, que ele teria que ter cuidado para que pregando a outros ele mesmo não fosse reprovado, né? Então, quando a gente vê também ele falando sobre a questão da Santa Ceia, né, de que se cada homem avaliasse a si mesmo, julgasse a si mesmo, não precisaria ser julgado por Deus, né? Porque quando a gente reconhece as nossas próprias falhas, a gente consegue ajustar as coisas. Então, reconhecer que nós somos imperfeitos e, consequentemente, a nossa arte também não será perfeita, né? E, por isso, a gente tem que se ligar nisso aí. Vai, Luiz! Fala, Enes. Pode concluir seu pensamento, ainda vou te enviar outra mensagem. Tá bom. Então, quem ainda está aí, pessoal? Mandem mensagens aí. Vocês já fizeram críticas? Ou tem medo de fazer? Diz aí nos comentários. Enquanto vocês comentam alguma coisa, eu vou falar de sede de justiça, que o Rafa pediu para me falar de sede de justiça aqui, silenciosamente, através do chat privado da live. Então, como vocês sabem, Sede de Justiça já tem 2 capítulos. No Guerra dos Reinos, que é a plataforma de quadrinhos do Marcos Oliveira, né? Lá está disponível só o primeiro capítulo ainda, mas vai estar disponível o segundo logo logo. Só que lá no nosso site oficial, vocês já conseguem ler também o segundo capítulo, tá? E o terceiro capítulo ele está em produção já e deve sair ainda esse ano, junto com o financiamento no Catarse de Sede de Justiça. Então, Sede de Justiça vai sair na versão impressa, através de financiamento coletivo. Lá vai ter, para quem já conhece, lá vai ter as recompensas, né? E a história em quadrinho, o volume impresso, vai ter mais de 100 páginas, tá bom? Vai ter uma média de 120 páginas, mais ou menos. Eu pretendo colocar extras e tudo mais. E a gente vai lançar o capítulo 3 com 32 páginas, mais ou menos. E o capítulo 4, que vai poder ser lido somente na versão impressa, que é o último capítulo da série, ele vai ter também mais de 30 páginas, tá bom? Então vão ser mais de 30 páginas inéditas no volume impresso, que tipo, se você não conseguir comprar o volume impresso, você só vai poder ler daqui a mais ou menos um ano ou um ano e meio, né? Que a gente ainda pretende também liberar o capítulo 4 gratuitamente, mas daqui a um bom tempo, só mesmo quando a gente já tiver. A gente eu falo porque é modo de falar, não é só eu. Então, quando eu for lançar a série Renascer mesmo, né? Que é a continuação linear de Sede de Justiça. Ok? Então, acho que é isso. Se vocês quiserem acompanhar, eu vou deixar aqui. Deixa eu ver. Não, não dá para mim. Tu consegue comentar aí, Rafa? Eu vou comentar sim.